Boa noite. Hoje, quinta-feira, está acontecendo, aliás, neste momento, o jogo Grêmio e Sport pelo Campeonato Brasileiro. E ontem à noite, o Inter conseguiu um belo resultado, quase sai com a vitória, no empate em 1-1 com o Palmeiras e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Siga agora com um grande programa com o coordenador de Educação Física da Fevale, Luiz Eurico Kerber. Luiz Eurico Kerber é graduado em Educação Física e tem pós-graduação em Ciências da Atividade Física, aspectos da Medicina do Esporte, mestrado e doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Foi coordenador do subprojeto de Educação Física do PIBID da Fevale. Atualmente é coordenador do curso de Educação Física da Fevale. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta quinta-feira, chuvosa, pelo menos foi durante o dia, mas estamos aqui. Agora vocês estão durante a noite, para previsão ter esfriado. Tenho a honra de ter um grande amigo e colega. Entramos juntos na faculdade. Até para saberem, com o Gersinho eu disse a mesma coisa, porque era eu, ele, o Gersinho, o Astério e o Alexandre. Éramos 5 homens e uma enormidade de mulheres na turma. Em 1992. Seja bem-vindo, Luiz Eurico Kerber. Boa noite. Então, boa noite aí, Claudinho, a todos os que estão nos assistindo, né, pelo Esporte na TV. Satisfação poder estar conversando com um grande amigo, né, de longa data, como o próprio Claudinho já colocou. Né, os cavaleiros numa turma de muitas donzelas, né, muitas damas, e foi uma experiência bacana, né, todo mundo com mais cabelo, né, uma pele mais esticadinha, um corpo mais esbelto, mas era aquela coisa, né, gurizada. Então, acho que foi uma experiência bacana de que se mantém, né, uma amizade, imagina aí, 92 para cá, quantos anos já se vão, né, Claudinho? São 28 anos. 28 anos, né? Então, e parece que passou voando, né? Exato. De tanta coisa que a gente já fez nesse tempo, né? Tantas andanças por essa vida, pela profissão, né? A gente mesmo estava conversando um pouco antes aí da abertura, né? Que com muitos desafios que se colocaram e que a gente para pensar, mas para enfrentar um desafio eu tenho que estar pronto, né? Eu acho que se a gente ficar esperando a gente estar pronto, a gente não vai esperar desafio nenhum, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Né? Então, acho que é isso aí. Tu vai ver, nós vamos tocar bastante isso mais, acho que no segundo bloco. Mas vamos para até porque o público, e eu acho que vai ter alunos da Fevale querendo saber muitos! As histórias, os causos, né? Vamos entender como surgiu o Luiz Eurico interessado pelo esporte? Até porque eu sei, porque ele era basqueteiro. Então vamos lá, conta um pouquinho mais para nós aí. Vamos ter que fazer um rewind um pouquinho maior lá quando eu era ainda o Piazzotti, né? Então, ensino fundamental, anos iniciais, e era o Luiz Eurico baixinho, gordinho e desajeitado. Né? Aquele guri que ninguém dava nada e não queria ter no seu time, né? Então eu tive um perfil assim daquele aluno que não ia muito bem numa época em que a educação física era baseada numa corrente muito esportivizada e tecnicista, né? Seletiva, excludente. Então eu tive um período inicial de educação física e era professoras não de educação física, mas professoras unidocentes, né, titulares das turmas em São Leopoldo, e que não tinha muito a questão didático-metodológica nem o conhecimento da educação física. Então era mais realmente um espaço onde ela conduzia a prática esportiva com as crianças, e quem jogava bem, jogava, e quem não jogava ficava de fora. Eu era o cara que ficava no banco, era chamado quando precisava, o goleiro se machucou, vai lá, tu vai no gol. Ajuda lá as meninas a fechar 6 para jogar o vôlei. Agora, quando era para jogar na linha, ou no máximo o zagueiro. Então, para te ver que o meu nível era ruim, era o futebol e o vôlei, né? E as brincadeiras ali de pátio que a gente fazia, pega-pega, esconde-esconde, era isso aí, educação física nos anos 70, 80 ali. Bom, daí aconteceu que, essa experiência foi negativa e aquilo lá marcou muito, muito na minha vida. Eu disse, nossa, eu não gosto dessas coisas e não me vejo nisso, não quero fazer isso.
Só que eu cresci um pouquinho mais, adolescente, e mudei de escola, e daí sim entra o papel que eu coloco para todos os acadêmicos lá no curso e colegas, né? Quanto marcam pessoas que passam por a nossa vida, que nos positivam em termos de visão, né, das possibilidades de pessoais e profissionais, né? Então eu tive professores que me mobilizaram, e aí veio o basquete. E daí eu ainda era baixinho, porque eu tinha 12 anos, não tinha entrado no estirão, estava entrando numa escola que tinha tradição basquete e tinha o treino de basquete no contraturno. E aparece aquele baixinho nanico no meio dos gigantes, né? E o professor me olhou, me deu as boas-vindas, né? Eu vi que eu era meio diferente dos outros, não enquadrava muito bem na altura e no porte atlético, mas ia lá. Então foi na garra, na persistência, né? Mais rolando atrás da bola do que correndo, porque era muito gordinho, e que eu comecei a jogar basquete no Sinodal, né? Nos anos... Tu fez o ensino médio Sinodal, então. Foi, né? Ensino fundamental, anos finais, né? Porque na minha vida, né, eu sempre... Isso acho que me ajudou muito. Tem pessoas que acham ruim, né? Essa coisa de não criar raízes, de trocar muito de escola, mas pela condição da oscilação financeira da minha família, de acordo com as condições, eu ia para uma escola ou outra. Então, eu troquei muito de escolas, né? Comecei no privado, fui para o público, daí fui para o privado, voltei para o público e terminei no privado. Então, eu passei por 5 escolas aí na minha trajetória de formação, né? Educação básica. E todas com perspectivas muito positivas. Então, eu tenho o maior respeito para ambas as condições, né, de intervenção profissional na educação. Sei das limitações que você coloca em certos setores, né, e reconheço o investimento, o esforço que esses profissionais fizeram no sentido de oportunizar a qualidade de uma experiência que me garantiu modificar a minha visão e criar um gosto. Daí entra a parte do profissional. Criei gosto a partir das experiências positivas, mesmo não tendo um perfil adequado. Eu sabia que eu estava no lugar errado, que não daria certo naquele momento, mas eu investi 1, 2, terceiro ano comecei a jogar. Né? Então eu treinei 2 anos, mais assim, ficava no banco, e no terceiro ano eu comecei a participar dos jogos, e nos amistosos, participar dos torneios. Só que daí acabou a grana, tive que trocar de escola, né? Daí fui para outra escola, saí de Sinodal. Né? Agradeço muito a escola lá, adorei minha formação muito ampla, humanista, assim, que me deu uma visão de mundo diferente, né? E que me permitiu valorizar o movimento, porque lá, e tu sabes, trabalhaste na rede sinodal, o esporte é carro-chefe, né? Então, se busca reconhecer as potencialidades de cada aluno e investir nessas potencialidades, dando oportunidades, né? E entre os projetos de contraturno, que são essenciais, eu vejo, na educação física, como uma lacuna cada vez maior, tanto na rede pública quanto privada. Deveria se ampliar a oferta, assim como acontece no modelo europeu e americano, de atividade para além da educação física convencional, onde se promove o desenvolvimento de talentos. Né? Porque isso muda vidas, né? Muda vidas porque a gente vê que as pessoas encontram oportunidades de mudança. Bom, daí eu fui para outra escola, continuei jogando basquete, daí foi o professor Francisco Casagrande, né? Eu gosto, o professor Ivo lá no Sodal, Francisco Casagrande lá no Pedrinho, em São Leopoldo. Sim, que também. Pedrinho eu lembro que tinha. Pedrinho também era uma rival, né? Rival entre Sinodal, Pedrinho era a rivalidade e jogava depois com o Novo Hamburgo, Fundação de Ginástica, né? Isso. Então tinha esse quarteto aí da região que jogava muito forte e continuei jogando. Lá eu comecei eu tive o meu estirão, fui para cima de 1,80 e daí sim, jogo de ala, passava o dia na escola, né? De manhã estudava, de tarde eu almoçava e corria para a escola lá para continuar jogando com os amigos, né? E tinha o treino no fim do dia. E depois do treino, eu me dispunha a jogar com os veteranos. Pessoas ali que já estavam com 50, 60, às vezes 70 anos jogando Paulão. Joguei com o Paulão. Olha né? Só. Que era referência lá, treinava com o Paulão, com o Chiquinho, né? com o pediatra que me trouxe ao mundo, né? Joguei com ele lá, né? Então foi uma experiência bem bacana, né? Tá do lado ali do cara que me trouxe ao mundo já bem velhinho e tal, e ele continuava jogando basquete. Aquilo lá me motivou. A experiência de ver outras pessoas longevas e continuando na prática que eu estou começando enquanto jovem de 14, 15, 16 anos, foi muito marcante. Só que daí, outras coisas aconteceram. Então aí é o vínculo da escola. Outra trajetória importante para mim foi o vínculo do profissional que prestou atenção nas questões do desenvolvimento das minhas capacidades físicas, aptidão motora, né?
o bem-estar de forma geral. Daí eu volto para meu bairro, o bairro São José e São Leopoldo, né? A escola de natação do James Ludwig, né? Tradicional na cidade de São Leopoldo. Tradicionalíssima, né? sempre. Tradicionalíssima. Né? A Márcia, a filha dele, é profissional de educação física e fisioterapeuta, foi quem me atendeu, porque eu tinha 15, 16, ainda queria melhorar a minha aptidão, porque eu queria jogar mais, e comecei a fazer a prescrição de treinamento para jovens, coisa que na região era só para adulto, né? Não tinha academia para jovem. Não E tinha ela nada. fez um trabalho, não tinha nada, era uma terra, né, um deserto. Daí eu vi que aquela profissional me acolheu, me deu atenção, percebia que eu queria muito, estava motivado e prescreveu adequadamente, porque eu tinha uma série de assimetrias corporais pelo treino inadequado, porque o jovem, quando vai fazer o seu treinamento, vê isso, vê aquilo. Na época não tinha YouTube, tu pesquisava aqui, pesquisava ali e ia seguindo as receitinhas de bolo. Com isso, esporte unilateral, basquete, fiquei com assimetria, né, em termos de postura e tal, eu precisava corrigir, né, e isso me ajudou, né, muito o trabalho deles lá, né, me desenvolvi mais, e aí veio o quartel, né, daí a trajetória passou pela treinamento aquele pauleira, né, vamos para... Porque daí porque eu lembro, porque tu entrou na educação física, nós entramos junto, e ao mesmo tempo tu fez o quartel. Foi, né? No outro ano eu entrei. Eu comecei um ano sem quartel, eu vi que eu ia pegar quartel, porque eles estavam pegando todo mundo da cidade que estava na universidade, entrei para a formação de oficiais da reserva, o NPOR da cidade. Estudava meio turno no quartel, daí tinha o treinamento, as coisas, e de noite ia para a faculdade, cansado, acabado, né? E isso foi minha rotina durante 8 anos, né? Desses 8 anos, 4 foram na faculdade, mais 2 em pós. Então, eu basicamente passava meu tempo de quartel, trabalhando no quartel, treinando, porque eu era atleta, então eu tinha também a função de oficial de treinamento da unidade, né, que desenvolvia as atividades de treinamento das equipes de pentatlo. Eu tive natação, atletismo, pentatlo militar, né, me envolvi na periodização de... Tu tinha conquistas, inclusive, com vários militares. Isso, eu lembro. Isso. Daí a gente tinha, né, as competições de basquete, né, Terra de Céu, quem tem o olho é rei, então ganhei muitos torneios de basquete de oficiais e sargentos aí da brigada, da divisão de exército. A gente ia para as competições de pentatlo militar, eu era oficial, né, aquele cara que precisava compor equipe e tinha que fazer as 5 provas. Então tinha lá natação utilitária, corrida, cross country, né, o tiro, mais a parte de lançamento de granada e a pista de pentatlo militar, que é tipo uma prova de corrida de cavalo com obstáculo, né, uma série de obstáculos, você vai passando, cai, sobe, pula, rasteja, passa por equilíbrios e é muito desgastante, são os piores 500 metros de prova que eu já fiz na minha vida, né, dá em torno de 2, 3 minutos, mas o cara quase se mata ali, né, são 500 metros em 2, 3 minutos, mas é um horror. Então, o limiar anaeróbico lá em cima, lá que tá bombando, o cara cai do outro lado quando termina a prova, literalmente, né? Então foram várias experiências bacanas. E a faculdade foi junto com isso daí. Eu vou pedir rapidinho, nós precisamos ir para o comercial, e nós retornamos para a faculdade, e aí professor, e aí vem a carreira toda que está terminando. Rapidinho, nós vamos para os nossos comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta quinta-feira, uma grande entrevista até o momento. Vocês já descobriram vários detalhes da vida precursora de Luiz Eurico Kerber, atual coordenador de
Educação Física dos cursos da Fevale. Luiz, terminou o período de quartel. Como é que se deu? Continua a história para nós um pouquinho. Bom, daí, né, 2002 ali terminou o período de quartel, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, né? Antes eu fiz toda a minha formação acadêmica dentro do quartel, coisa que poucos fazem enquanto oficial. A maioria acha que é só curtir a vida. E estudei 4 anos na faculdade, terminei a faculdade, fiz o pós lá em medicina do esporte, né? E viajava 15 dias no inverno, 15 dias no verão fazer o sanduíche na Unopar, né? Junto aí o professor D'Artagnan, que era o grande orientador meu de especialização. Minha especialização, cara, coisa bacana, porque daí eu resolvi fazer na área da avaliação dos militares, né? Militares acima de 34 anos e que tinham um risco maior de alguma complicação durante as avaliações físicas, que é bastante intenso ter a aptidão física dentro do quartel. Sim, sim. E ali foi uma experiência bacana. Daí, bom, saí com essa bagagem toda, né? E agora eu me dou conta, outra bagagem que foi lá de trás, que está me ajudando hoje na parte de coordenação, que é a questão dos princípios e recursos para a gestão. Né? A gestão como um todo, tive a gestão militar, a legislação, e hoje eu entendo que os processos... De quartel tu já era líder, eu já lembro, acho que era 2, 3, tu já era um dos líderes, né? Daí, dentro desse período ali de quartel, eu já assumi, então, com 2 anos, então, 92, 94, eu já assumi as chefias, né, dos comandos, começando do mais baixo, e cheguei a fazer a parte de coordenação da gestão, tanto da parte de aprovisionamento, que é a parte geral de insumos do quartel, quanto da gestão do acervo de munições e materiais bélicos. Então, olha... Comunicações, então as noções, né, de como criar redes de comunicação e como conectar as pessoas, né? Então fiz a gestão na área de auditorias e sindicância, apuração de irregularidades administrativas. Então tudo isso me fez aguçar o olhar para perceber a importância de trabalhar com dados, com evidências, fazer a gestão tanto de processo quanto de pessoas, né? Então, pautado pela experiência de lá. Lógico, é bem tradicional o modelo, só que transpondo para a minha vida hoje enquanto coordenador, que eu não imaginaria naquele período de chegar onde eu estou, jamais. É uma função de coordenação. Eu precisei buscar alguma coisa, saindo do quartel a partir do que eu tinha. E eu quis voltar para continuar na área de educação física e busquei a escola. Eu nunca imaginei, quando eu estava na educação física, que eu iria atuar na escola, por tudo aquilo que eu contei. A experiência não foi positiva, achei que a educação física ainda não estava no caminho certo, que a minha área seria treinamento, saúde, rendimento, né? Essa prescrição de treinamento não é mais focada. Só que a primeira oportunidade, eu agradeço aqui, né, a minha colega, nossa colega Leila Colombo, claro, né? Querida Leila, vai estar com querida certeza. Leilinha, Leiloca, que vai estar nos ouvindo, vou dizer para ela logo lá que eu vou contar a tua história. Ela me convidou, Eurico, eu preciso de um colega para me ajudar aqui na escola em Campo Bom. Eu sei que tu tá saindo aí, tu não quer me ajudar, vem para cá. Eu disse, vamos lá, né? Nunca trabalhei em escola, vamos trabalhar com essa piazada. E daí, eu fui para lá, comecei a trabalhar com ela, fizemos um bom trabalho na escola Lúcia Moza, no Santa Lúcia, lá em Campo Bom. Projetos, né, desenvolvemos toda a perspectiva de mobilização da comunidade de projeto para o ginásio que está lá, então a gente fez junto com a comunidade escolar. Então é trabalho que ali a gente começou, né? Eu vi que, olha, eu gostei da coisa. A gente não tinha espaço para dar aula. A minha primeira turma tinha aula num poeirão, que a gente diz, né? Que era um chão batido, vermelho, assim, um pó vermelho, com um barranco do lado, uma árvore do outro, esticava a rede, botava uma tabela numa árvore, numa parede, que a gente tinha lá. O primeiro foi um cesto de vime, né, que nem jogando lá no tradicional basquete, lá, né, e daí a gurizada nunca tinha feito basquete, nunca tinha feito vôlei, a experiência era só jogar bola no poeirão ou sair correndo pelo pátio, né, e eu descobri que 2 quadras de distância dessa escola, cara, tinha uma quadra bem legal do município, e a gente foi, perguntei, diretora, aqui tu não tem quadra, eu quero trabalhar os esportes, não tem nem marcação, nada, eu quero apresentar para isso aí, posso levar a gurizada pra quadra? Tu tem certeza? Ela perguntou, não, por quê? Porque são umas pestes. Vai dar, tu tem que cuidar, senão esses guris vão fugir, tu nunca mais vai saber, as famílias vão chegar aqui reclamando. Não, eu me assumo a responsabilidade, porque eu não tinha medo de assumir a responsabilidade, sempre assumi muita responsabilidade desde cedo, né? E a minha vida sempre foi um desafio. Então vamos lá, vamos levar. Combinei com eles e disseram, professor, tem certeza? Eu confio em vocês são ótimos alunos. Eu falei todo o convencimento para dizer que eles falaram assim comigo. Vamos lá, daí a gente saiu em filinha,
descemos o morro, né? Ali é bairro Santa Lúcia, tinha umas 2, 3 quadras para baixo. Chegamos na praça. Daí o segundo problema. Chegamos na praça, a praça era como é que é, controlada por um ponto de tráfico. Daí a gurizada, mas a gente vai ter aula aqui? Tá. A gente pode ter aula aqui, eles podem fazer o que eles querem lá. Se um não incomodar o outro, tudo bem. Fui lá, falei com os caras, não, eu vou fazer minha aula aqui. Né? A gurizada aí é tudo pequeno, né? 6º, 7º, 8º ano, não tinha 9º ainda. Tá de boa, tranquilo? Não, tá. Só não deixa aqui, a gente vai um pouquinho mais para trás lá no matinho para não te incomodar. Isso que eu tinha em torno de, né, 23, 24, 25 anos, né? Não, 27, 28 anos. Mas era um gurizão, né, assim. Daí a gurizada topou de boa, houve respeito, todos fizeram, experimentaram, trabalhamos com muitas atividades de desafios colaborativos, porque eles eram bastante, gostavam de se desafiar. Isso é uma característica que eu logo observei. Quando a gente traz o aluno para a aula, a partir do potencial deles, a aula rende muito mais do que tu só trabalhar com aulas diretivas, ou seja, tu expõe, ele faz, reproduz, não. Eles não desde aquele tempo eu percebia no perfil do jovem uma necessidade de ser protagonista, né? E isso eu vejo também dentro do processo de formação acadêmica, o quanto a gente precisa estimular o protagonismo. Bom, daí comecei a trabalhar lá, tranquilo, mas no tempo, processo seletivo Escola de Aplicação Fevale. Daí, 1 ano e pouco depois, eu disse, vou fazer. Sem experiência nenhuma, vou fazer, vou me atirar. Fui lá, fiz o processo seletivo, daí tinha lá colegas, novos colegas, né? Outros que vão estar assistindo hoje. Outros que devem estar assistindo hoje, a Marga, Alexandre e tal, né? Fiz o processo seletivo, para minha surpresa, fui chamado no meio do ano, julho. Então eu estava em Campo Bom, comecei ali em fevereiro, julho, Fevale, já estava com 2 locais de trabalho e em menos de 1 mês que eu tinha saído do quartel. Tudo isso aí já aconteceu em 1 mês, entrei em Campo Bom, 6 meses na Fevale e fiquei. Trabalhei na Fevale um tempão na escola de aplicação, né, em torno de 3, 4 anos, né, junto com esses novos colegas. Fizemos um trabalho muito bacana, uma estrutura muito diferenciada de currículo para a educação física escolar, nos diferentes níveis, projetos de contraturno, tudo aquilo que eu sonhei, eu pude fazer na escola de aplicação. Então foi muito boa, muito gratificante aquele momento de estar com pessoas queridas, pessoas parceiras que pegaram junto, né? Outros colegas que se juntaram, que não eram da instituição, que estavam lá junto, todos compraram ideia, foi um grupo excelente de trabalho. Bom, encerrou aquele ciclo, né? Bom, daí teve uma mudança institucional, eu era o mais novinho na turma, saí. Foi. Aí eu disse, é a nova oportunidade. Daí eu bati lá a oportunidade ali, Sinodal de São Leopoldo. A escola que eu estudei, se eu estudei lá, eu acho que eu posso ter mais chance. Vou me cadastrar lá, fazer essa seleção. Precisava de um professor para trabalhar o atletismo, o professor Gerson assumiu a vice-direção, e o Luiz Eurico foi lá. Eu lembro. Comecei a trabalhar no atletismo na escola, pouquinho, daí continuei lá, né? E nesse meio tempo ali, acho que eu ainda compartilhei um período, acho que Fevale, depois Sinodal, eu não estou muito bem lembrado desse time. E eu sei que fiquei, né? Gostei. 1 ano depois, 1 ano e pouco, Luiz, tu não quer coordenar? Esse cara não coordena nem minha vida direito, que vocês querem que eu coordene? O que vocês querem que eu coordene? Educação física? Não, né? Eu quero que coordene o nível do ensino fundamental anos iniciais. Toda? Da escola? Da escola. Sério? O Gerson já anos iniciais, do primeiro, era o ano de implantação do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano. Então eu tinha que implantar o primeiro ano e mais até o 5º, né? E eu disse, você tem certeza? Tem tanto professor antigo aqui, experiente, que não, a gente quer o teu perfil. Mas o que vocês estão vendo em mim? Eu mal dou minha aula aqui, estou há um pouco tempo, tem muita gente na frente aí para mais experiência. Não, é que eu acho que tu pode trazer coisas bacanas de pensar inovações, qualificação em termos de práticas diferenciadas que tu vem empregando, né? Tu sempre te mostra bastante positivo nas afirmações, né? Não tem receio de colocar, né, as ideias. Isso eu acho que a gente precisa aqui. E daí eu assumi. Gente, foi um baita escola, baita aprendizado, professores muito legais, toda uma experiência, bagagem de vida de 20, 25, 30 anos, às vezes lá dentro, né? Compartilhados.
E eu tinha minha parceira lá, que era a Frau, né, que chama de Frau, que assumiu a educação infantil, quando a educação infantil foi o boom lá dentro do colégio, eu assumi aí a função na coordenação de anciãos. Bom, ali foi uma baita escola, né? Então, tive muitos aprendizados, experiências muito bacanas nos anos iniciais que eu não tinha. Eu só tinha trabalhado até então com os anos finais. Por isso que me estranhou. Por que tu vai trabalhar com anos iniciais? Toda a trajetória que não era tão grande, era de torno de 3, 4 anos na escola, tu trabalhou com anos finais. Mas vamos lá. Abração a bronca, fizemos todas as questões, né? E naquele momento ali... foi muito positivo, acho que eu aprendi bastante, mas eu estava com muita coisa, né? E nesse meio tempo ali, saída da Fevale, Sinodal, eu fui chamado fiz o concurso de Voti. Que eu me lembro, foi daí que eu ia te fazer a pergunta, que um dia eu fui almoçar lá no centro. Eu estava me recuperando, começando a me recuperar do segundo acidente. Da cirurgia. Eu de cadeira de rodas. Para te ver como eu sou inquieto, né? Porque daí eu tava naquele período ali, saí da Fevale, né? Fui para Ivoti e comecei a trabalhar em Ivoti, concurso, passei, não deu, né, um pouquinho de tempo ali, eu já assumi, né? E estava trabalhando então em Ivoti, Sinodal. Daí, 6 meses depois, Fevale abre processo seletivo para graduação. Eu disse, não pode. Recém saí 6 meses aqui, e eles estão chamando para uma vaga que eu tenho domínio, que era para trabalhar com tênis. Eu disse, vou lá, né? Vou me inscrever. Luiz, desculpa. Nós temos ainda 5 minutos. Essa história Fevale vai ter que ser um pouquinho mais rápida, tá? Acelerado. Vamos lá, vamos tocar. E aí, o que aconteceu? Daí fiz o processo seletivo. Bingo, vamos lá, assumi, comecei a trabalhar na universidade, né? Não na escola, na universidade. Outro vibe, né? Formação de professor. Então, olha só, gente, 2002, isso ali foi para 2006. Quanto foi a vida acelerada em 4 anos ali? Todas essas passagens, né? Em todos esses locais. E que daí eu continuei com o Ivoti, continuo até hoje trabalhando na rede, adoro aquela rede, acho que me acolheu muito bem no momento, né, que foi aquele baixa, né, tu estava na escola de educação, perdeu aquele vínculo, busca Ivoti, trabalha com o Sinodal e tudo junto, né, e Fevale, então eu estava em 3 locais naquele período, Sinodal, Ivoti e Fevale. Bom, na graduação eu trabalhei aí de 2008 2006, desculpe, até 2017, né, ministrando disciplinas, criando disciplinas novas, currículos separando licenciatura e bacharelado. Entra atividades natureza de aventura, que é o meu filho querido, né? Se eu sou pai de alguma coisa, além dos meus 2 queridos filhos aqui, né, o Bruno e o Luca, é a paternidade dessa proposta de trazer para dentro de um currículo de educação física de forma inovadora. Só tinha na URGS, enquanto complemento da formação, os esportes de aventura, as atividades de aventura, os esportes radicais, né? E eu disse, vamos lá, né? Vamos inovar, vamos trazer esse elemento que estava começando a aparecer nos PCNs e que agora, né, 2019, faz parte da BNCC quanto conteúdo obrigatório nos anos finais. Então, visionário ou não, eu vi lá uma possibilidade de algo essencial para a trajetória de formação acadêmica e intervenção profissional que a gente está vendo agora como uma demanda da sociedade. E junto com isso, e é legal, as parcerias que a gente firmou, porque eu vi que também o esporte aventura, ele é elemento básico do turismo de aventura. Exato. Então, desde o ano passado, a proposta foi tão importante que o turismo pensou essa disciplina tem que estar na base curricular do turismo. Então, ela passa a ser... Entrou no curso de turismo como disciplina de entrada de curso, primeiro semestre, dentro da formação da área do turismo de aventura. Então, agora eu dialogo com o turismo de aventura, com o esporte de aventura, com as atividades físicas de aventura. E junto eu tenho, por exemplo, nessa disciplina, que é muito bacana, esse semestre eu tenho pedagogia, ciências biológicas da licenciatura, ciências biológicas do bacharelado, turismo, educação física, licenciatura e educação física, bacharelado. Então, é a turma mais eclética que eu tenho, mas também uma das que mais produz, porque eu reúno conhecimentos, experiências, vivências, saberes de diferentes áreas que convergem para o mesmo objeto, que é o corpo em movimento no ambiente natural.
né, nas diferentes manifestações. Então, olha o potencial que a gente pôde fazer a partir, né, de uma sementinha que a gente plantou lá em 2007, e eu já estou fazendo as contas, já estamos indo para mais de 11, 12 anos de disciplina, né, com várias indiadas aí, né, saída de campo em dia. Saída de campo é quando a gente faz uma visita técnica, né, passa o dia fora com a turma, visitando a receptivos de aventura, onde eu saí com 1 grau de temperatura, a ponte Pencil antes do Rio Paranhana lá congelada com a camada de gelo, pisando na grama e quebrando gelo, chegando no parque, e a gente fez o rafting com aquela roupa de neoprene, né, aquele capuzinho e tudo, água com temperatura ambiente de 5 graus. Tu imagina o que foi aquele dia para todo mundo, né? Botinha de neoprene, parecia os pinguizinhos, né? E lá marcou, e a turma foi, cara, e foram 30 e poucos acadêmicos abaixo de 1 grau saindo de manhã cedo da ferrovia. Sabe, o pessoal é tudo louco, que nem eu, né? Então, e o rio seco, a gente não pôde fazer a descida, a gente precisou fazer a subida remando da represa para cima. Outra coisa legal que ninguém sabe, né? Eu acho que foi muito legal. A gente fez um rio acima, represa acima lá. Quem conhece a represa, tá na fotinha aí que eu compartilhei contigo. Ela entrou isso, na sonora. Entrou isso aí. Então, ali, aquela represa estava seca e nós remamos represa acima. Aquele véu de noiva estava seco, a gente remou a represa acima, carregamos o bote para cima da represa. Então é uma experiência muito bacana. E eu vejo assim, ó, o quanto a gente precisa, a gente estava discutindo isso, de uma formação que aproxima o acadêmico da realidade e de desafios. Então, eu acho que todo desafio que passou pela minha trajetória de vida, eu procuro transpor esse mesmo desafio, lógico, dimensionado à condição de cada grupo, né? E essa dose, ela é importante porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, se a gente dosar errado o desafio, a gente pode quebrar o desafiante, né? Então, a gente tem que sempre ter esse feeling. E isso eu acho que parte do diálogo, né? Da franqueza, da abertura, de poder expor a sua condição, pensamento e sentimento, né? Acho que essas duas coisas também estão bastante conectadas nesse período. Quem me conhece sabe que eu sou coração mole, né? Então, mas também muito aberto a pensar juntos soluções e entender o problema como uma possibilidade de avanço, né? E não como um problema só, né? Então, eu digo, a melhor coisa que a gente tem é achar problemas que a gente pode solucionar juntos. Uma mensagenzinha, desculpa, o programa daria muito mais tempo e vai ter uma parte 2 lá para frente, tá? Pode ser, vamos lá, gente. Uma mensagenzinha tua final do programa para essa noite de hoje. Gente, então, a partir aí do que a gente tá vendo, dessa história que eu contei, e que fica para mim, é que a palavra nunca jamais deve ser dita, né? Porque muitas coisas que eu havia pensado que eu nunca faria e que eu nunca me colocaria à disposição e me encontraria naquele local foram os locais que mais me realizaram, né? Enquanto profissional, né? Enquanto aluno, e que esses desafios que a gente tem pela frente, né, eles devem ser encarados de forma positiva e saber que todo desafio que se busca solucionar de forma colaborativa, cooperativa, em grupo, pensando junto, a gente supera de uma forma mais fácil e melhor, né? O resultado é melhor. Então, nunca tenham receio de encarar o desafio, busquem os apoios e com confiança e confiando, né? Sendo confiáveis e confiando nos outros, a gente vai chegar nos resultados melhores possíveis naquela condição. E tenho certeza que nem sempre a gente vai chegar no fim onde a gente pensava, mas a gente vai chegar no local que a gente precisa chegar naquele momento. As coisas não são por acaso, tá bom? Perfeito. Show de bola. Valeu. Luiz, um abraço. Obrigadão pelo programa. Agradeço de coração. E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Continue sempre conosco, 19h30, 20 horas, programa aqui na Vale TV. E fique agora com a programação da Vale TV.